Eu nasci numa família abastada e tive acesso a uma boa escolaridade, a muito boas informações e vivi sempre num patamar médio-alto. Mas uma coisa sempre me incomodou, a existência da miséria, das periferias. Quando eu era menino ainda, 6 anos de idade, minha mãe fez uma promessa e conseguiu a tal da graça e me levou para uma favela para distribuir pães. Era o cumprimento da promessa dela. E eu fiquei estarrecido. Eu vi crianças da minha idade vivendo em situações que eu não imaginava. E a partir dali eu comecei a questionar a minha mãe, em primeiro lugar, no caminho de volta para casa. Por que tem pobreza? Por que tem miséria? Por que essas pessoas estão assim? E as respostas não vinham. A resposta era, sempre foi assim, sempre vai ser. Para com isso. Isso foi me acompanhando, mas me marcou de tal maneira que sempre que eu podia, eu observava as pessoas mais pobres, os empregados, nos clubes onde eu ia. Eu tentava me aproximar, eu queria entender essas pessoas que pareciam que tinham outro código. E eu conseguia a simpatia deles, mas não era a simpatia deles que me interessava. Eu queria sentir igualdade. Então eles me tratavam muito bem, mas quando eles se tratavam entre si, eu percebia que era diferente. Eu questionava a arrogância da minha classe diante das pessoas mais pobres. E eu era visto como um extraterrestre, um cara estranho, um cara meio maluco. Então eu desisti de tentar me enquadrar, de me enturmar, e comecei a tentar me enquadrar. Fiz um concurso do Banco do Brasil e entrei. Pedi demissão do Banco do Brasil porque eu achei que ali eu era um parafuso, uma porca, uma peça que podia ser facilmente trocada. Eu tinha uma necessidade de realização na vida. A pergunta ficava, para que serve a vida? Para que serve a vida? Na minha classe, a vida servia para ser usufruída. Mas eu me sentia constrangido de usufruir diante da miséria que eu via. Os meios que eu andava não se via miséria, se via os serviçais. Mas como a gente viajava, as periferias da cidade são um cinturão de miséria sempre. Eu fiz um concurso, passei e fui conhecer o Exército por dentro. Meu pai me apresentou o Exército como um fator de segurança pública, como uma coisa boa para todo mundo, que protegia o povo. Mas quando eu estava dentro do Exército, as instruções que eu recebia eram me atirando contra a população. E depois de 1 ano e pouco dentro da escola de cadetes, eu me vi com um fuzil na mão, apontando para uma manifestação de estudantes, gente desarmada. Isso violava todos os códigos que eu tinha aprendido com meu pai. Eu disse, não é aqui que eu quero ficar. O Exército serve para reprimir a população e não para proteger. Então pedi desligamento do Exército. Foi a segunda vez que me chamaram de louco. A primeira foi no Banco do Brasil. E saí do Exército. E minha família ficou magoada e meu pai mais magoado ainda. Ele tinha muito orgulho de eu ser militar, seguir a carreira dele. Então, eles pegaram e me resolveram pagar um cursinho pré-vestibular, o mais barato que tinha. Foi o primeiro contato que eu tive com gente saída do ensino público. E essas pessoas eram desinstruídas. Eu achava o conhecimento deles tão superficial que eu não acreditava. Eu falava com meus colegas, pô, vocês foram vagabundos, vocês não estudaram, vocês não sabem nada, vocês só sabem superfície das coisas. E um belo dia um amigo meu me trouxe uma prova do 3º ano do ensino médio, de uma escola pública. Eu achei que era brincadeira. Foi a primeira vez que eu senti que essa classe é sabotada, que a maioria das pessoas é enganada, que aquilo ali não é educação de verdade. A diferença da minha educação era tão brutal que eu já achei que era uma coisa intencional, não estão mantendo o povo ignorante. Com o tempo eu fui confirmando isso, mas na época era só uma intuição. Aí fiz vestibular. Pensei até em fazer em Belas Artes, mas a reação familiar foi tal que eu falei, não, tudo bem, tudo bem. Lá fui eu fazer Direito. E entrei na universidade. E pela primeira vez eu vi explicações para as minhas questões. Por que da miséria? Quem domina o mundo? Como as coisas são feitas? Como a política é influenciada pelo poder econômico? E fiquei encantado durante uns 3 meses. Depois eu percebi que era só conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, conversa fiada, uma revolta que não funcionava, que não ia falar a linguagem do povo, que ninguém ali entrava em favela, sabe? E eu percebia que a grande maioria era pobre. Então tem que chamar os pobres para a luta. Mas os pobres estão aí, desinstruídos e narcotizados por uma mídia criminosa que planta valores, usando psicologia do inconsciente. De repente eu percebi que os pobres se sentiam culpados pela própria pobreza. Gente que é sabotada desde antes de nascer, que o mundo já recebe mal quando vem. Mas eles se sentem culpados pela própria pobreza. Quando numa novela, o pobre que é legal chega no fim da novela e enriquece, você vê a riqueza como um prêmio. O rico safado, durante a novela inteira, no fim da novela, ele cai na miséria, está plantando a miséria como castigo. Então a miséria hoje
é considerado um castigo da incompetência. Não é um planejamento social. De repente eu larguei a universidade, falei, não quero mais aqui não, eu não quero ser advogado mesmo, vou largar, não quero ser doutor, eu vou fazer a experiência de não ter nada, eu queria ver o mundo do outro lado, e foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, com meus documentos, pedi desligamento na universidade primeiro, peguei os documentos e entreguei para o meu pai como se fosse um pagamento de uma dívida. Olha, você me deu a melhor escola, me deu as melhores condições, e você sempre me cobrou que eu entrasse na universidade. Eu não vou terminar, mas não é porque eu não pude, é porque eu não quero. Eu quero fazer a experiência de não ter nada. Aí ele facilitou o processo para mim. Falou, se você sair por essa porta, você não é mais filho. Você não faz parte da família. Pode esquecer que a gente existe. Na hora foi um choque. Anos depois eu percebi que isso foi uma grande vantagem. Porque eu saí sozinho, desprovido de família. E pude formar famílias em todos os lugares que eu ia. Nos primeiros tempos, eu fui sem profissão, sem nada. Eu vou não ter nada mesmo, quero ser mendigo. E batia nas portas e pedia comida. Na minha ingenuidade, eu pedia comida onde estava sobrando. Então, eu vou nos bairros mais abastados. Mas ali, as pessoas me davam o resto. Já teve o caso de eu sair da casa, sentar na calçada, começar a comer e chegar um carro de polícia. O cara que me deu comida chamou a polícia. Aí eu falei, não quero mais ficar nesses bairros, não. E comecei a ir mais para as periferias. Nas favelas, nos puteiros, em posto, beira de estrada, porque eu não ficava numa cidade só, eu andava de carona. E sempre conversando, sempre conversando. E comecei a ouvir. E comecei a perceber o código de comunicação dessas pessoas. Comecei a ver que eles têm outro código de comunicação. O que me levou até ali? A não aceitação do mundo como me apresentam. Me apresentaram um mundo onde eu ia ter que competir com todo mundo. Quando eu estava na universidade e falei, não quero mais competir, a família me puniu com afastamento. E quando eu fui para o meio da periferia, eu percebi que a competição é uma grande falcatrua. Nós não estamos nos preparando para viver numa sociedade harmônica. Eu acho que a miséria é uma coisa planejada e eu não vou participar disso. A minha resposta com meu pai, eu conversei 4 horas com ele, antes da última saída com a mochilinha nas costas, já resolvido. E ele dizia, para onde você vai? Eu falei, não sei. Mas o que você vai fazer? Eu falei, não sei. Mas do que você vai viver? Eu falei, não sei. Mas se você ficar doente, você quebrar uma perna, eu só vou pensar nisso se acontecer. O meu medo é viver uma vida sem sentido. Um fator determinante nesses momentos foi o encontro que eu tive com um senhor de quase 90 anos no meu prédio. Né? Ele falou assim, olha, eu fiz tudo o que me disseram para fazer. Eu sou um cara bem sucedido na vida. Eu estudei comércio exterior. Eu tenho empresa de importação e exportação. Eu ganho um dinheirão. Eu sou um vitorioso. Mas eu estou chegando perto dos 90 anos. Eu estou cheio de doença, tomando um monte de remédio. Eu sinto que a morte está chegando. De repente eu olhei para trás e a minha vida não faz o menor sentido. Ele falou comigo que ele atropelou os afetos da vida dele. Os filhos dele eram distantes dele. Do mesmo jeito que enquanto ele estava lá lutando para fazer sucesso empresarial, ele pagou pessoas muito competentes para cuidar dos filhos, agora que ele estava todo doente, precisando de ajuda, os filhos moravam longe e pagavam pessoas muito competentes para tratar dele. E ele sentia falta de afeto. E foi aí que eu comecei a entender o mundo. Foi aí que eu comecei a valorizar as pessoas que são desvalorizadas na sociedade. Porque no meio que eu fui viver, no periférico, as relações eram muito mais bonitas, as pessoas eram muito mais solidárias. A ignorância era crassa, é óbvio que era crassa, e é ainda, mas por uma atitude programada da sociedade que nega a educação a essas pessoas. E ainda culpa essas pessoas por serem ignorantes. Eu não quero participar disso. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu não vou fazer. E a gente vive iludido. Quanto mais você alcança objetivos materiais, mais insatisfação você tem e você estabelece outro objetivo material. Isso é um grande engano. A gente está cercado de mentira por todos os lados. Eu penso que a sociedade foi construída por uma elite, os reis, que precisavam provar sua nobreza. Eles moderaram a sociedade de forma a favorecer uma minoriazinha ínfima e submeter a grande maioria. E os reis hoje são os grandes banqueiros e os mega empresários, que modelam a sociedade, é uma farsa, não é uma democracia, invadiram as instituições, inclusive as universidades, e colocaram tudo a serviço de interesses empresariais, inclusive a competitividade. Ela evita que as pessoas se unam. Para viver uma vida sem sentido, não tem nada que vale a pena. Não tem riqueza que vale a pena. A semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama,
não pense em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar, de jeito maneiro.